Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Para hoje, o que é que nós temos? Uma revisão, um reforço sobre direitos e deveres e responsabilidade. Lembrando a vocês que esse conteúdo já foi trabalhado aqui, tá? Então é importante que quem está chegando agora reveja a aula passada sobre esse conteúdo, né, que está de forma mais pontual, de forma mais clara, e hoje será uma revisão desse conteúdo para que sintetize melhor na mente de vocês a importância dos direitos e deveres e responsabilidade, tá bom? Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui das videoaulas de Sociedade e Cultura, mas também de religião, mas só que essa aula aqui, ela é de Sociedade e Cultura, tá bom? Então, aqui abaixo segue meu e-mail, para que vocês possam estar mandando mensagem, alguma sugestão, pode ficar à vontade, pode mandar. Aí, vamos para os nossos combinados da semana. Primeiro combinado das nossas videoaulas, que após assistir a videoaula, faça a atividade, que está lá no final do vídeo, tá? São apenas 3 questões. Você faz bonitinho, escreve de caneta, responde de lápis, tira a foto e envia para o seu professor de Sociedade e Cultura dentro do horário programado, tá? Dentro do horário que aquele professor está ministrando a aula de Sociedade e Cultura, ok? Esse é o nosso primeiro combinado. Segundo combinado, deixe o seu comentário aqui, ou seja, como é o seu nome, de qual escola, em qual escola você estuda, enfim, qual bairro, cidade, rua, avenida, comunidade, povoado, enfim, deixe o seu comentário aqui abaixo, que depois eu vou estar passando e acompanhando quem são os alunos que estão fazendo as atividades, tudo bonitinho. Quando forem responder a atividade, vocês poderão utilizar tanto essa videoaula como suporte, né, para facilitar ali, para responder as questões, como também vocês poderão utilizar a apostila. Ah, professor, mas só como tem uma apostila, peça ao seu professor de Sociedade e Cultura, que eu tenho certeza que ele vai encaminhar para você a sua apostila de Sociedade e Cultura, que corresponde, pessoal, ao quê? Ao reforço de direitos e deveres e responsabilidade, tá bom? Então, do mais, bora lá. Então, a primeira questão que eu trago aqui é a definição de cidadania. Professor, e o que é que direitos e deveres tem a ver com cidadania? O que é que responsabilidade tem a ver com cidadania? Pessoal, não pode, de forma nenhuma, pensar direitos e deveres sem falar sobre cidadania, porque cidadania é um conjunto de direitos e deveres. Então, aqui eu já estou dizendo a primeira questão, tá? Então, a soma entre os direitos e os deveres forma a cidadania. Então, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. A gente já sabe que o homem, ele não consegue viver de forma isolada, né? Ou seja, criar uma relação social sem mais de 2 ou mais pessoas. O homem, ou o sujeito, ele precisa de viver em sociedade para ali criar uma relação social, uma interação social com outras pessoas. A partir do momento que ele cria essa relação social, essa relação de amizade, de vínculo com o outro, com outros sujeitos, ele está formando ali uma cidadania. Uma cidadania onde ele vai cumprir os deveres dele e automaticamente vai receber os seus direitos. Direito de ser respeitado, direito de ser ouvido, direito de ir e vir, né, de forma segura, direito aí à saúde, direito à educação. Então, cidadania é um conjunto de direitos e deveres. Então, cidadania é um campo, tá? Pensa em cidadania como um campo de futebol. Cada elemento do campo, então, tem a área, né, do goleiro, né, tem um escanteio, tem o meio do campo. Então, cada área representa ali uma questão dos direitos, de um lado, os direitos, e do outro lado, os deveres. Campo de futebol, a ideia de cidadania. De um lado, nós temos quem? Os deveres. Do outro lado do campo, nós temos os direitos. Para que os direitos eles sejam colocados em práticas, para que eles venham ser colocados, para que eles sejam realizados, é preciso que a gente cumpra os nossos deveres, tá? Então, diante disso, tanto os nossos direitos como os nossos deveres têm que estar em consonância, tem que estar aqui, ó, tá? Tem que estar em equilíbrio, tanto os deveres como os direitos. A partir do momento que estiver em equilíbrio os meus deveres e os meus direitos, aí sim,
os seus direitos serão contemplados de acordo com o seu cumprimento dos seus deveres. Tá bom, pessoal? Então, observem bem, ambos têm que estar no mesmo patamar, porque às vezes acabam formando uma sociedade onde as pessoas acabam exigindo os direitos, mas só que como é que ela vai exigir o direito, né, de uma educação de qualidade se ela não cumpre os seus deveres? Então, você cumpre os seus deveres, a partir do cumprimento dos seus deveres é que você vai ter acesso ali aos seus direitos, como consta lá na Constituição de 1988, na Constituição Federal. Tá, pessoal? Então, os direitos e deveres têm que estar o quê? Em consonância, em equilíbrio, tá? Então, lá no artigo 5 da Constituição Federal, ele fala assim: todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Temos os seguintes. Então, aqui nesse artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ela vem falar sobre que todos nós somos regidos, né, por um documento chamado Constituição Federal, onde somos iguais perante a lei. Então, eu sou igual a qualquer outro brasileiro, no que se fala em a vida, liberdade, igualdade, segurança, prosperidade e tantas outras coisas. Então, se você tem acesso à segurança, eu também tenho que ter acesso à segurança. Se você tem acesso à igualdade, eu também tenho que ter acesso à igualdade. Porque todos nós não temos distinção de qualquer natureza perante as leis. Todas as leis, elas são aplicadas de forma igualitária. Não? Bom, pelo menos deveria ser aplicada de forma igualitária para todos. Diante disso, temos aqui, pessoal, a questão da própria Constituição referente aos nossos direitos e deveres. Fala que, o que é que esse artigo 5º vem dizer? Ele vem explicar o seguinte, você tem os seus direitos garantidos perante a lei, porque todos nós somos iguais, mas só que ao mesmo tempo, vocês também têm deveres que devem ser cumpridos, tá? E esses deveres que devem ser cumpridos, devem ser colocados em prática para que você tenha acesso a outros direitos que estão presentes na Constituição. Então, no artigo 6, são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados e outras formas que constam lá na nossa Constituição. Aqui são direitos que constam lá na Constituição. Não é o professor Marcos que está dizendo, o professor Marcos está dizendo que eu tenho direito à educação de qualidade, que eu tenho direito a lazer, a transporte, a segurança, a moradia, a alimentação, enfim, a assistência. Não é eu, pessoal, é a Constituição. A Constituição consta lá no artigo 5º e 6º, sobre os direitos que o sujeito brasileiro ele tem lá neste documento, ok? Então, aqui são direitos. Então, hoje, né, basicamente, os direitos eles são divididos em 3. Existem os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis são aqueles relacionados às garantias de liberdades individuais, a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei, a segurança, entre outras. Os direitos civis é aquele que é seu, tá? É algo seu com a sociedade. Então, você tem direito de liberdade de expressão, você tem direito de ir e vir, você tem direito de ir no supermercado e retornar do supermercado de forma segura, tá? Então, são questões que preservam aí, sobretudo, os direitos civis. Já os direitos políticos estão voltados, sobretudo, para a questão política. É o direito de você exercer a democracia, o direito de você participar ali das discussões de diversas questões, né, sobre os representantes, o que o seu voto tem que ser respeitado, o poder de criar partidos, né? Esses direitos, pessoal, ele consta lá nos artigos 14 e 17 da Constituição, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês de forma mais clara sobre esses 3 direitos, ok? Então, a concepção moderna de cidadania, pelo menos em teoria, é voltada para todos. Então, vejam só, enquanto teoria, a cidadania, os direitos e deveres e responsabilidade é para todos. Os homens nascem e são os livres e iguais em direitos, né? Então, aqui é o artigo 1 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, justamente no período da Revolução Francesa.
Quais são os tipos de direito hoje que existem na Constituição e que nos preservam? O civis, né, se refere aos direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade. Direito de ir e vir, direito à privacidade, tá? Os direitos políticos se referem aos direitos dos indivíduos participem do governo e das decisões do poder da sociedade, direito de votar e ser votado, direito de associar em partidos. Os direitos políticos, pessoal, ele surgiu a partir de um conjunto de acontecimentos históricos, como a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, né, e a organização da classe trabalhadora. A soma desses três acontecimentos foi que contribuiu para o surgimento dos direitos políticos, tá, como uma forma de garantir ali a participação da sociedade no Estado democrático de direito. Temos também aqui os sociais, se refere aos direitos que visam na melhoria das condições de vida dos indivíduos. Direito ao trabalho, à saúde, à educação, à alimentação, à aposentadoria. Esses direitos eles surgiram a partir das lutas dos trabalhadores e das minorias entre o século XIX e o século XX. Qual é a questão aqui que eu trago para vocês? Existem esses direitos? Existem. São direitos que estão presentes na Constituição. Mas esses direitos, eles não podem ser apenas direitos, tá? Eles têm que ser cumpridos. Mas para que você tenha respaldo e, ao mesmo tempo, seja beneficiado, melhor dizendo, com esses direitos, você também tem que cumprir os seus deveres enquanto sociedade. Aí eu pergunto para você, qual é o seu dever? Repetindo, qual é o seu dever enquanto aluno? Qual é o seu dever enquanto aluno? Fazer as atividades, né? Respeitar os colegas em sala de aula, não é isso? Cumprir os acordos, são tudo aí de deveres que são seus, né? Que você tem que cumprir enquanto aluno. Quais são os seus deveres enquanto pessoa, ou seja, fora da escola, quais são os seus deveres? Ou seja, não preservar os espaços públicos, né? Respeitar o ambiente familiar, enfim, são deveres. A partir do momento que você coloca os seus deveres em prática, você também já vai ser beneficiado de forma pelo cumprimento do outro com os seus direitos, tá? Porque o Estado e a União e os municípios é que vai cumprir ali os seus direitos. A partir do momento que você preserva o espaço público, você tem direito, por exemplo, a uma praça pública preservada, tá? É um direito seu. Mas, para você ter acesso a esse direito, você tem que cumprir o seu dever, que é preservar essa praça. Entenderam? É essa relação de cumplicidade e de consonância que existe entre os direitos e deveres. E, por intermédio dos dois, temos a responsabilidade. Quando você cumpre seus deveres, quando você exige ali os seus direitos, você está cumprindo ali um conjunto de responsabilidade que a Constituição colocou a seu favor e que você está cumprindo. Tá, pessoal? E agora aqui a gente vai para o nosso momento da atividade. Apenas 3 questões rapidão aqui para vocês. Podemos definir o conceito de cidadania como o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, um conjunto de lazer e passeio exercido por um indivíduo que vive em sociedade, um conjunto de passeios e viagens exercido por um indivíduo que vive em sociedade. Observem, são 3 opções. Apenas uma está correta. Você vai lá marcar apenas uma que está correta. Eu quero saber qual é a definição de cidadania. Copie no seu caderno. A cidadania romana era atribuída somente aos... Essa questão aqui, eu quero saber sobre a cidadania, sobre os direitos. São 3. Desses 3 aí, qual é de fato? Eu falei sobre comerciantes? Não. Eu falei sobre direitos comerciantes? Não. Eu falei sobre direitos homens livres? Não. Eu falei sobre o que, pessoal? Direitos políticos, tá? Então, vou até marcar aqui a opção para que vocês não confundam a mente de vocês, ok? Então, a opção correta é essa aqui. Essa aqui eu respondo, ok? São cidadanias políticas, ou seja, direitos políticos. E a última, você acha que todas as pessoas têm direitos e deveres? Você vai dizer se sim ou se não e vai justificar o porquê. Tá, pessoal? Simples e fácil a atividade, não é difícil, ok? E eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem: o seu futuro é criado
pelo que você faz hoje, não pelo amanhã, tá? Então, pensem, reflitam, fica aí com essa mensagem, lembre que as escolhas do futuro, aliás, as escolhas do presente, ela vai refletir no futuro. Então, não esperem para fazer, deixar para fazer amanhã o que você pode estar fazendo hoje, tá, pessoal? Inclusive a própria atividade. Vão logo fazer as atividades, eu espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!